Minha irmã exigiu que eu cuidasse dos 3 monstrinhos dela enquanto eles viajavam de primeira classe nas férias em família de $12.000 que eu mesmo paguei. Então minha mãe disse: filho, talvez um dia você ganhe o direito de viajar com a gente. Eu respondi: não sou seu babá. Minha irmã retrucou: se vira ou sai. Então eu saí, e tomei uma atitude. Ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Meu nome é Henry. Tenho 33 anos, sou o mais velho, o constante. Gerencio uma grande loja de varejo no turno da noite. Sei exatamente quantos paletes cabem no corredor 9 e qual adolescente vai chamar 5 minutos antes do fim do turno. Sou o cara que conserta as coisas. O cara que nunca diz não. O sábado começou com minha irmã batendo na minha porta como se eu estivesse atrasado para um incêndio. Ela nem esperou o oi. Entrou, jogou a bolsa de fraldas no meu sofá e disse: você vai cuidar dos monstrinhos enquanto a gente vai pro aeroporto. Fiquei piscando para ela. Como assim? Meus 3? Ela já estava mandando mensagens. Você sabe, os monstrinhos? Para de fingir que não gosta deles. Atrás dela, minha mãe entrou como uma frente de tempestade, com aquele olhar que ela usa quando já tomou uma decisão. Filho, disse ela, firme e direta, talvez um dia você ganhe o direito de viajar com a gente. Por enquanto, faça a sua parte. Fiquei ali, na minha própria porta, com meus tênis pagos, tentando processar a velocidade com que tudo havia acontecido. As férias em família de $12.000, murmurei. As que eu paguei. O polegar da minha irmã não parava de se mexer. Os voos sobem se você vacilar. Olhei para as crianças. Sapatos nos pés errados. Um rosto grudado de doce. Um tablet com a tela quebrada tocando desenho no volume máximo. Minha sala cheirava a suco de uva e pânico. Eu gerencio uma loja, falei. Trabalho à noite. Minha mãe me lançou um olhar como se eu tivesse contado uma piada num funeral. Você pode trocar. Eu sempre troco. Troquei semana passada pelo seu dentista, falei. Isso foi diferente, disse ela. Respirei fundo. Não sou seu babá. Minha irmã finalmente levantou os olhos. Se vira, disse ela, fria, como um chefe dando uma advertência de RH. Ou sai. Fiquei olhando para ela, para minha mãe, para a bolsa de fraldas com lenços pingando no sofá, para a prévia das mensagens no celular da minha irmã. Upgrade para a primeira classe confirmado. Algo dentro de mim se moveu. Não alto, não quente, apenas, pronto. Ok, disse eu. Eu saio. Ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Nem eles, definitivamente não eu. Mas o primeiro clique já tinha acontecido na minha cabeça. Silencioso. Final. Peguei a bolsa de fraldas com 2 dedos e devolvi para os braços da minha irmã. Arranja outro babá, disse, e fechei a porta para a única família que eu já tive. Não me tornei o responsável porque amava regras. Me tornei porque alguém precisava fazer o jantar quando o pai sumia. Porque alguém precisava assinar pacotes quando a mãe fazia plantões duplos e esquecia. Porque minha irmã, brilhante, selvagem, alérgica a consequências, era sempre a crise do momento. Eu era quem segurava as coisas. Aos 16 anos, embalava compras para pagar a conta de luz. Aos 20, dormia no carro entre aulas da faculdade comunitária e o depósito. Aos 28, peguei o turno da madrugada como gerente porque os $2,50 a mais por hora significavam que minha irmã podia terminar o curso de faturamento médico. Eu cobria depósitos, contas de telefone, emergências que pareciam muito com cílios novos, e uma viagem de inverno para Miami. Toda vez que eu hesitava, minha mãe dizia: você é o homem da casa. Então, quando eu fazia, ela dizia: isso é família. O lance de ser o homem da casa é que você nunca pode ser o filho. 2 anos atrás, minha irmã teve o 3º bebê. O pai tinha uma motocicleta e um talento especial para desaparecer. Eu entrei na jogada. Instalei cadeirinhas no carro. Montei o berço às 3 da manhã na minha única noite de folga. Aprendi qual fórmula não fazia o filho do meio gritar. Consertei a secadora usando peças retiradas de uma quebrada atrás da loja. Não reclamei em voz alta.
Mantive um registro de todas as transferências em uma planilha limpa chamada família. Nunca enviei. Eu dizia a mim mesmo que não precisava de reconhecimento. Eu dizia que era forte porque não precisava dele. Então minha irmã mandou mensagem: ideia de férias em família. A gente merece. O grupo explodiu. Minha tia reagiu com coração. Meu primo mandou um gif de praia. Minha mãe escreveu: Henry pode reservar. Ele entende de computador. Eu não devia ter respondido, mas ela me pegou no trabalho, entre uma ligação com fornecedor e uma pausa para paletes. Só segura os quartos. Minha mãe disse: a gente te paga depois do imposto. Depois do imposto virou depois do verão. Depois do verão virou, para de pressionar, Henry. Dinheiro não é tudo. No fim, o número final foi $11.742,68. Passagens e hotel, e uma suíte com varanda para os pequenos. Eu dizia a mim mesmo que estava tudo bem. Que vê-los felizes na praia valeria as dores de cabeça do excesso de horas extras. Que eles iriam lembrar. O que eles lembraram foi que eu era uma carteira. Na semana antes do voo, minha irmã ligou às 6h12 da manhã. Preciso que você cuide das crianças no dia em que partimos, disse, como se já tivéssemos combinado. Vamos aproveitar a sala VIP cedo. Pegue aqueles mimosas grátis. Eu trabalho à noite, falei. Durmo de manhã. Já te disse isso umas 100 vezes. Durma quando estiver morto, disse ela. Vamos atravessar o país com 3 crianças pequenas. Seja um irmão. Minha mãe ligou antes que eu pudesse tomar meu café. Não complique as coisas, disse ela. Se você já tivesse se ajeitado, entenderia o quanto sua irmã precisa de ajuda. Ela faz tudo sozinha. Eu não disse a frase que queimava minha garganta: ela não faz sozinha. Eu faço com ela. Não mencionei o último Natal, quando gastei meu bônus em um Nintendo Switch porque minha irmã queria que os filhos tivessem o mesmo que os colegas. Ou a vez que saí do meu turno durante o inventário para buscar a mais velha na pré-escola porque ela esqueceu. Ou o fim de semana do Dia dos Namorados em que dormi no sofá dela para que ela pudesse sair e se sentir com 21 anos de novo. Eu só disse: a gente dá um jeito. O que, na nossa família, era código para Henry vai dar um jeito. 2 dias antes do voo, abri o grupo da família e encontrei uma foto das malas da minha irmã alinhadas na porta, malas combinando rosa dourado com etiquetas monogramadas. Fiquei olhando enquanto meu micro-ondas gritava sobre os cup noodles que eu estava comendo com frequência demais. Li a legenda 2 vezes, upgrade para primeira classe, manifestando bons momentos. Abri o aplicativo do banco e rolei até passar a cobrança do resort. Os upgrades das passagens não estavam no meu cartão. Beleza, pensei. Talvez a pensão finalmente tenha caído. Talvez a mãe tivesse ajudado. Então vi o histórico de pagamentos em dinheiro para minha irmã desde março: $300, $450, $150, $200, sempre com a mesma mentira na legenda: vou te pagar depois da declaração de impostos. Era julho naquela noite, durante uma pausa. Fiquei no corredor de trás, perto da máquina de Pepsi amassada, assistindo às câmeras de segurança os adolescentes stalkers das prateleiras fazendo TikToks no carregamento. Eu deveria ter dito ao assistente para se impor, mas não consegui me importar. Eu estava pensando nos $12.000, no tal manifestar, enquanto meus lençóis cheiravam a café velho. Pensando em como pequenas dívidas se transformam em histórias de família que dizem muito sobre você. Ele adora ajudar. Nunca diz não. Na manhã do voo, eles apareceram às 7h42, como uma entrega programada que eu não tinha autorizado. Minha irmã com o cabelo feito e unhas brancas. Minha mãe com viseira e o mesmo perfume que ela reservava para casamentos. Você é um salvador, disse minha irmã, empurrando-me de lado. Eles já estão alimentados. Bem, tecnicamente, as crianças estavam adoráveis. Não vou mentir. O mais velho correu até minha geladeira, gritando: picles! Como se estivéssemos encenando uma cena. O bebê agarrou minha barba com a mãozinha minúscula e disse: Hein. O do meio subiu no sofá e anunciou que o sofá era um navio, eu era o oceano e deveria ficar quieto. Quase amoleci.
Então minha mãe disse a frase que vinha guardando. Filho, talvez um dia você ganhe o direito de viajar com a gente. Ern. Olhei para as 3 malas, para os 3 filhos, para a bolsa de fraldas no meu sofá pingando lenços, para as exigências na tela bloqueada da minha irmã, brilhando com primeira classe. Senti um clique, silencioso e suave, dentro de mim. Não sou seu babá, disse eu. Minha irmã não se intimidou. Ela sorriu de lado. Se vira ou sai. Eu saí. Peguei a bolsa de fraldas, coloquei nos braços dela e indiquei a direção da porta. Aeroporto é por ali. A voz da minha mãe se afilou. Não nos teste, Henry. Segurei o olhar dela. Já passei. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio se tornou um tipo novo de barulho. Meu apartamento parecia maior, também mais vazio. Fiquei ali ouvindo minha própria respiração e o zumbido da geladeira antiga, esperando que a culpa caísse sobre mim como sempre fazia. Não caiu. Pelo menos, ainda não. Abri meu laptop. Abri a planilha chamada Família. Rolei pelos 12.000 motivos pelos quais eu tinha desistido. Então comecei uma nova aba, intitulada Limites. Eu não sabia qual seria o plano, só sabia que finalmente precisaria de um. Eles voltaram 5 minutos depois, furiosos e mais barulhentos. Minha irmã empurrou a porta com tanta força que ela bateu no batente. Você realmente vai fazer isso? Ela disse, depois de tudo que fiz por vocês. Piscada. Tipo, o quê? Ela abriu e fechou a boca 3 vezes. Quem cuidou de você quando estava com gripe no ano passado? Eu? Disparei, mãe, passo à frente. Chega. Não temos tempo para isso. Calcem os sapatos e façam o que sua mãe pediu. Tenho 33 anos. Então comece a agir como tal, disse ela. Olhei para as crianças novamente. Olhos grandes, mundo inteiro diante deles. Nenhum culpado. Eu os amo. Vou ajudar. Da próxima vez com aviso. Mas hoje, não. Uau, disse minha irmã, arrastando a palavra como chiclete. Talvez um dia você ganhe o direito de fazer parte de uma família. Lá estava de novo. Ern. Caminhei até a mesa de centro. Peguei os impressos da reserva. Coloquei sob uma revista porque não queria olhar. Levantei-os. 12.000, disse. Do meu cartão, reservado pelo meu login. Escolhido por você. Você disse que me pagaria depois do imposto. Minha irmã revirou os olhos com tanta força que parecia um treino. Nós vamos pagar. Temporada de impostos acabou, disse eu. A primavera também. A minha paciência também. A boca da mãe se apertou. Dinheiro não é tudo. É sim, quando a pessoa que pagou não é convidada a usar aquilo que pagou. Silêncio. As crianças se mexiam. O bebê mastigava a ponta da camisa. Minha irmã deu um passo em minha direção. Você está sendo tão dramático. Mantive a voz firme. É o seguinte. Você vai levar seus filhos com você. Vai para o aeroporto. Hoje, eu não cuido deles. E quando voltarem, vamos revisar nossas finanças como adultos. Minha mãe riu. Curto e seco. Quem você pensa que é? Um banqueiro? Um gerente? Eu disse. Quem sabe fazer matemática? Minha irmã ergueu o queixo. Se vira ou sai. Minha garganta estava seca. Minhas mãos não tremiam. Fui até a porta e a segurei aberta. Ok, disse eu. Saiam. Foi naquele momento que tudo virou. A emoção se foi e a lógica entrou. Senti-me como quando o caminhão atrasa e tenho que refazer a disposição do estoque em 3 horas. Focado, frio, firme. Tudo bem. Minha irmã estalou, puxando a bolsa de fraldas mais alto. A gente vai dar um jeito. Não me peça para te trazer um imã. Eles saíram. Minha mãe demorou. Você vai se arrepender. Eu me arrependo de muita coisa, disse eu. Não disso.
Ela me lançou um olhar que me fazia sentir com 13 anos de novo. Ricocheteou. A porta se fechou. A escadaria engoliu os passos deles. Expirei uma vez e então abri meu laptop novamente. Não estava com raiva. Eu tinha terminado. E terminar se sentia como uma folha em branco com uma caneta funcionando. Abri o site de reservas de viagem. Sob os nomes dos hóspedes, li cada campo 2 vezes. A suíte com varanda, a cama extra, os passes do clube infantil, tudo na minha conta. Tudo modificável até meia-noite. Foi então que o plano real chegou. Simples, justo, sem violência, com consequências legais. Digitei. O passo 1 era prático. Retirei meu cartão como principal na conta do hotel. Adicionei um cartão pré-pago com limite rígido. Mantive a reserva. Mudei o horário do check-in para depois das 18 horas porque sou detalhista, mas não cruel. Eles ainda podiam ficar. Só não poderiam cobrar room service e spa no meu cartão. O passo 2 era mais limpo. Cancelei o acesso ao lounge que comprei porque minha irmã disse que as crianças iriam surtar sem muffins grátis. O reembolso voltou para meu cartão. O app mostrou um círculo girando. Então, sucesso. Passo 3, abri os chats bloqueados. Capturas de tela do "vamos te pagar depois dos impostos, você é um salvador, ele entende de computadores". Salvei em uma pasta chamada recibos. Não publiquei em lugar nenhum. Só mantive onde podia ver a história exatamente como aconteceu. Meu telefone vibrou. QCs, onde está o código do lounge? M. Estamos na segurança. Crianças cansadas. Envie agora. Eu, acesso ao lounge cancelado. Reembolso no meu cartão. Tenham um bom voo. A bolha de digitação quebrou a barreira do som. Irmã, o quê? Isso é piada? Eu, sem piada. Discutiremos o reembolso quando vocês voltarem. Mutei a conversa. Meu apartamento ficou silencioso novamente. Fiz ovos. Limpei geleia de uva do braço do sofá. Coloquei os desenhos no volume baixo por 2 minutos porque o silêncio fazia o apartamento parecer um palco alugado depois que os atores saíram. Às 10h31, minha tia ligou. Deixei tocar até cair na caixa postal. Às 10h33, meu primo mandou mensagem. Tudo bem? Então sua mãe está dizendo que você cancelou toda a viagem deles. Você fez isso? Respondi. Não. Eu apenas mudei quem paga pelos extras. Eles ainda vão para as férias que eu reservei. O telefone começou a ficar pesado. Ao meio-dia, saí cedo para o trabalho. É um conforto estranho entrar na luz fluorescente e saber exatamente qual ponta de prateleira está sem etiqueta de preço. Assinei a entrega de papel toalha. Eu mandei uma criança registrar o ponto de volta. Coisas normais. Uma fila de clientes com areia de gato e cereais. Ninguém ali sabia que eu acabará de cortar o cordão que amarrava minha vida ao pânico de outra pessoa. Às 14h14, começaram a chegar as fotos nas redes sociais. Minha irmã sorrindo sob um arco de primeira classe. As crianças lambendo doces. Minha mãe postando uma foto da mão em uma taça de champanhe com a legenda: "A gente merece coisas boas". Sem marcações, sem agradecimentos, sem menção a mim. Os comentários eram um desfile, maravilhoso. Tão feliz por vocês. Muito merecido. Meu estômago deu aquele friozinho que dá quando descobrimos que um palete está faltando 8 unidades. Às 16h02, a energia mudou. Eles vão nos deixar entediados mais tarde porque as crianças estão irritadas e não conseguem achar os muffins do lounge. Isso é culpa sua. M, o bebê derramou suco. Está grudado. Isso é culpa sua. Eu? Vocês são mãe e avó. Eles ficaram em silêncio. Fui andar pelo chão de vendas. Chequei a bateria do pallet jack. Ajudei um senhor a pegar lâmpadas. Disse a um adolescente que o intervalo não era opcional. Era lei. Às 18h47, meu celular vibrou de novo.
SJS, cadê o cartão do hotel cadastrado? Disseram que há um limite e não podemos colocar o depósito de danos nele. O depósito é reembolsável. Coloquem no seu cartão. Vocês vão receber de volta. Não temos espaço. Transferir. Não. 10 minutos. 20. Então. Henry, isso não é engraçado. Pense nas crianças. Eu estou. Também estou pensando no homem que pagou por essa viagem. 3 pontinhos. Nada. Às 21h18, minha assistente gerente bateu na porta do escritório. Tá tudo bem? Por quê? Você está sorrindo. Eu nem tinha notado. Perto da meia-noite, outra mensagem. Uma foto de um aeroporto escuro. Crianças dormindo em um monte de braços e pernas. Legenda da minha irmã, tivemos que fazer dograde. Sem hotel hoje. Feliz. Fiquei olhando para a foto. Senti algo como luto tentando subir pela minha garganta. Engoli. Digitei. Sinto que as crianças estejam presas nisso. Ainda podem fazer check-in amanhã. Me avisem quando quiserem discutir reembolso e limites. Sem resposta. Fechei a loja. Dirigi para casa pelas ruas vazias. Dormi 5 horas sem acordar uma vez. Na manhã seguinte, fiz café. Abri os recibos. Adicionei as mensagens da noite anterior. Então fiz algo que nunca tinha feito. Escrevi termos como um adulto normal, que não foi criado dentro de uma máquina de culpa. Plano de reembolso, $500 por mês até o saldo zerar. Sem mais cuidados infantis de última hora. Aviso mínimo de 72 horas. Sem insultos. Sem frases de ganhar o direito. Se os termos não forem respeitados, pausamos o suporte por 90 dias. Imprimi. Não ia servir como um senhorio. Só precisava ver no papel, não na minha cabeça. Naquele fim de tarde, a amiga da minha irmã me enviou no DM uma história que eu não deveria ver. Minha irmã, no banheiro do hotel, sussurrando e gritando para o celular. Ele cancelou nossos passes do lounge, disse para a câmera. Pegou de volta o dinheiro como se fosse dono da gente. Ele acha que é melhor porque tem um emprego. Os comentários eram mistos. Alguns aplaudiram. Outros me chamaram de idiota. Um disse, parece que ele está estabelecendo limites. Curti mentalmente, sem mostrar. No segundo dia, eles chegaram ao hotel. No terceiro, minha mãe postou fotos do nascer do sol como se nada tivesse acontecido. No quarto, minha irmã postou foto das crianças na praia com a legenda, quando a vida te derruba, coloque os dedos dos pés na areia. Sem menção ao homem cujo cartão foi cobrado pela areia. Tudo bem. Eu não precisava de desfile. Eu precisava de um plano. No quinto dia, enquanto eles ainda estavam fora, fiz mais uma coisa. Transferi minha poupança de emergência para um novo banco. Mudei todas as senhas, inclusive a das contas de streaming da família. Enviei uma última mensagem. Quando vocês voltarem, vamos nos encontrar. Domingo, 15 horas, na minha casa. Sem crianças. Vamos tornar tudo concreto. Ocupada. Acho. Dia de viagem. Exausta. Vem aqui. Não, na minha casa. Se quiser meu envolvimento, você vem à minha mesa. Sem resposta. De qualquer forma, coloquei 2 cadeiras. Fiz café. Coloquei os termos impressos sobre a mesa, como se fosse um cardápio. Às 15h22, a batida na porta aconteceu. Não dramática, não violenta, só estava lá. Abri a porta. Minha mãe e minha irmã estavam no corredor. Sem crianças, sem malas, cansadas, queimadas de sol. A boca da minha irmã se mexia como se quisesse brigar e cochilar ao mesmo tempo. Podemos sentar? Disse ela, sem realmente perguntar. Sentamos. Deslizei o papel para o centro da mesa. O que é isso?
Minha mãe disse, já ofendida pela fonte. Limites. E um plano de reembolso. Minha irmã bufou. Nós dissemos que iríamos te pagar de volta. Quando eu disse, ela abriu e fechou a boca, depois dos impostos. Estamos em julho. Silêncio. Falei devagar, como faço quando preciso que uma equipe de adolescentes entenda por que zonamos os CAPs em uma ordem específica. Não estou punindo vocês. Estou mudando o meu papel. Não sou o padrão. Não vou ser seu, babá a menos que eu concorde. Não vou ser seu cartão. Ainda podemos ser família, mas tem que ser justo. Minha mãe se recostou, cruzou os braços. Nós te criamos para ajudar. Você me criou para desaparecer, disse eu. Silencioso. Não cruel. Verdade. Ela fez uma careta. Não suficiente. Minha irmã olhou para o papel como se ele pudesse morder. 500 por mês, disse ela. Por quanto tempo? Até terminar, respondi. Podemos configurar transferências automáticas para não brigarmos todo mês. Ela riu uma vez, debochada. Não temos $500. Você tem consultas de cílios, disse eu, respirando fundo. Desculpe, isso foi cruel. Vamos ser realistas. Se você não pode pagar 500, não pode pagar primeira classe. Pode fazer dograde e pagar seu irmão. Os olhos dela brilharam. Não me diga como viver. Então não gaste meu dinheiro para isso. Sentamos naquele ar pesado. A geladeira antiga zumbia. Um filho do vizinho de cima batia pelo teto no exato ritmo da impaciência. A voz da mãe suavizou, um truque que eu conhecia de cor. Henry, estamos só tentando sobreviver. Eu também, disse eu. Não estou envergonhando vocês. Estou dizendo que não vou me endividar para mantê-los confortáveis. O maxilar da minha irmã se mexia. E se começarmos com 200 por 3 meses, depois 400, depois 500? Assenti. É um começo. Ela olhou para o papel por muito tempo. Então fez a menor e mais corajosa coisa que já vi, pegou a caneta. Assinou. Não me olhou enquanto fazia isso. Olhou para a mesa como se a madeira estivesse julgando-a. Minha mãe não assinou. Empurrou o papel com um dedo, como se tivesse germes. Eu não faço parte disso. Você faz parte dos insultos, disse eu. Chega de falar em ganhar o direito. Se eu ouvir de novo, saio da conversa. Sempre. Ela ficou ali, como um veredito. Vocês, crianças, acham que inventaram limites. Chamávamos isso de respeito. Então me respeite, disse eu. Ela saiu sem bater a porta. Minha irmã ficou. Vou tentar, disse ela. Parecia um desafio que ela mesma se dava. Acreditei nela. Não por causa da caneta, mas pelo jeito que os olhos dela estavam quando falou. Cansada. Preparada. A primeira transferência caiu na minha conta no primeiro dia do mês. $200, com uma legenda de 3 emojis. 100 palavras. Tirei um print de qualquer forma e coloquei em recibos. Não para usar contra ela, mas para me lembrar que mudança pode ser pequena e ainda assim ser mudança. 2 semanas depois, minha irmã mandou mensagem. Pode cuidar das crianças sábado? 10 para 1. Pago $60 e levo comida. Li 2 vezes. Dinheiro. Aviso. Um tempo final. Sorri para a tela como um maníaco na sala de descanso. Eu? Sim. 10 a 1. Ela apareceu às 9h55 com uma sacola de tacos de café da manhã, uma nota amassada de $20 e 2 latinhas. Contou como se fosse aluguel. Quase disse, não se preocupe com isso. Não disse. Peguei o dinheiro. Coloquei em um pote ao lado do micro-ondas, rotulado fundo de causa infantil. Estranho, mas certo. As crianças foram incríveis por 2 horas e depois selvagens por 1. Às 10h03, ela voltou, ofegante, bochechas coradas, segurando um recibo do salão de unhas.
Um preenchimento, não o conjunto completo. Progresso. Me deu um abraço rápido, desajeitado. Obrigada. Depois que foram embora, meu apartamento cheirava a xarope Vitória. Limpei o sofá com limpador de verdade. Abri a janela. Não me senti usado. Senti-me como um tio. Naquela noite, minha mãe postou uma citação no Facebook sobre honrar os pais. Sem nomes. Não caí na armadilha. Assisti a um filme e não compartilhei meu login. No trabalho, parei de me voluntariar para todo turno de emergência. Pedi à minha assistente de gerência para liderar o reposicionamento de ponta de gôndola, e realmente a deixei fazer. Ela arrasou. Peguei um sábado à noite e fui sozinho a um jogo de beisebol da Liga Menor. Comi um cachorro-quente caro e mandei uma foto dos fogos para ninguém. Às vezes, a sensação de vazio aparecia. Não me afogava. Eu escrevia, cozinhava, dormia. Um mês virou 2. As transferências continuaram chegando. Às vezes atrasadas, às vezes divididas, às vezes com um bilhete pedindo desculpas, às vezes sem bilhete algum. Cada vez eu enviava um polegar apontando para cima, não sem problemas, não tudo certo, apenas um pequeno sinal verde de que ainda estávamos na estrada. Quando vi uma promoção de sapatos infantis na minha loja, mandei para minha irmã uma foto e um código, dizendo: se quiser, posso passar pelo meu desconto de funcionário. Você me paga depois ou não? Sua escolha. Ela respondeu com uma foto do filho do meio fazendo um joinha tão grande que cobria metade do rosto. Não chorei. Meus olhos lacrimejaram porque eu estava cortando cebolas. Nem gosto de cebolas. Uma noite, minha mãe ligou. Olhei para o ID como se ele pudesse fazer truques. Atendi. Ela não pediu dinheiro. Não se desculpou. Disse: o aniversário da sua tia Elma é domingo. Venha. Significaria muito para ela. Esperei pelo gancho. Não havia nenhum. Ok, disse eu. Passo aí depois do meu turno. Quando entrei, minha mãe me entregou um prato antes de me dar uma palestra. Progresso. Não disse ganho direito. Não disse homem da casa. Falou sobre o tempo, a igreja, o gato do vizinho. Quando saí, ela ficou na porta como se quisesse dizer mais algo e não disse. No carro, meu telefone vibrou. Uma mensagem dela, 2 palavras. Obrigada. Coloquei em recibos, não na pasta. Meu fechamento emocional não foi fogos de artifício. Sem penhasco, sem música crescente. Foi fazer café e ter o suficiente. Telefone no modo não perturbe às 22 horas. Sono real até o alarme. Dizer sim quando quis dizer sim. Não quando quis dizer não. Sem redações anexadas. Houve deslizes. Minha mãe posta uma citação sobre filhos que esquecem. Não mordi. Lavei roupa. Isso também é um limite. Minha irmã ligou, deixe tudo. Eu disse, posso das 18 horas às 20 horas, $20 por hora. Ela concordou. Ok. Te vejo às 18 horas. Não amo cobrar da família, mas amo que ela parou de pegar sem pedir. Estamos mudando. Bagunçado, real. As crianças me chamam de Em. Meu apartamento se transforma em caos alegre. Depois, o silêncio é bom. Mantenho a planilha da família como um registro do vento. Primeiro pagamento recebido. Minha irmã trouxe comida. Minha mãe perguntou sobre minha vida, sem nenhum pedido anexado. Na minha geladeira, a foto do parque. A mão dela estudando, sem tentar assumir o controle. Esse é meu papel agora. Uma mão, não uma carteira. Amor é escolher o que dou e confiar que os outros carreguem o que é deles. Respeito não se ganha obedecendo. É ponto de partida e se reconstrói com mudança. Não sou a babá deles. Sou o irmão. Um gerente que conhece seus limites. Não busquei vingança. Fiz papelada, mudei senhas, uma página impressa que marca onde eu termino e eles começam. Devagar, uma nova família apareceu.
Desajeitada, menos culpada, mais honesta. E eu, cabana barata à beira do lago, café ruim, silêncio bom, telefone virado para baixo, água correndo, limites são silenciosos. Esse é o ponto.